Então era um sucesso, porque em João Pinheiro não tinha luz. Naquela época não existia rádio a pilha, então ia gente daqui de João Pinheiro para lá para ouvir rádio. Então era divertido à noite, aquela quantidade de gente a cavalo, porque não tinha carro também não. Então o pessoal ia a cavalo. E no final de semana, se a gente quisesse sair para passear em algum lugar, tinha que sair era cedinho, porque começava a chegar as visitas cedo. E Gabriel era muito bom, muito animado. Meu pai fabricava rapadura, fabricava pinga, açúcar mascavo. Então tinha de tudo, produzia tudo na fazenda, com essa quantidade. E minha mãe ajudando. Minha mãe, assim, muito caladinha, muito calma, mas ela ajudou demais, assim, com os empregados, ela era muito jeitosa. E não tinha rixa, não tinha briga, não tinha nada naquela época. Aí quando nós ficamos maiores, meu pai, como é que faz para vir aqui para João Pinheiro, para ir para a escola? Ele foi, não me lembro onde, que foi o presidente Olegário, que ele trouxe, arrumou um professor Jorge Tosta. O Jorge Tosta foi com a família, morou lá, meu pai foi uma casa, fez a casinha da escola. Aí íamos todos nós, eu, meus irmãos, o Jabes era pequeno ainda, não ficava muito da escola não. E os filhos dos empregados todos. Então era aquela colosso de menino lá. O Sr. Jorge não era professor de roça, como se dizia na época, né? Ele era um professor bem esclarecido. Ele tinha noção de física, noção de química, noção de francês. Ele traduzia para minha mãe, que essa minha tia que criou minha mãe morava em Patos. Ela mandava as revistas, e nessa época acho que não tinha revista assim, em português aqui no Brasil. Ela comprava lá aquelas revistas francesas e mandava. E o Sr. Jorge traduzia do francês para nós. E eu ficava encantada com o francês, acho que é daí que veio o meu interesse, o meu gosto pelo francês. Pronto, ficamos na escola, estava todo mundo bem desenvolvendo. Quando minha mãe ficou doente, aqui também não tinha médico. Quando vinha um médico, meu pai juntava o povo todo e trazia para o médico, para ver como é que estava. Minha mãe estava com a pressão muito alta. Não, o médico não aconselhava ficar na fazenda, porque lá ela movimentava muito. Eu falei, olha, ela tem que vir ficar aí reto, apesar de que daqui para a fazenda tinha muito pouca diferença, porque também não tinha médico. Uhum. Tinha uma farmácia do Sr. Joaquim Português. Era ele que receitava quando o pessoal adoecia. E nós viemos para cá, mas foi uma tristeza, ninguém queria ficar, porque todo mundo à vontade lá na fazenda, né? E viemos. Eu tinha 9 anos nessa época. E fomos para a escola aqui. Daí minha mãe ficou, mas aí depois dessa doença que o médico falou que é perigosa, meu pai vivia com uma ampola de injeção no bolso. Ele falou, se ela desmaiar, se quebra, põe no lenço e chega no nariz dela, porque ela pode não voltar. Aí eu só tinha 9 anos. Quando ela morreu, eu tinha mais de 30. Ela aguentou esse tempo todo com pressão muito alta, sempre cuidando, tratando da saúde. E com isso nós viemos para aqui.